Livro de Tito, capítulo 2, nós vamos ler dos versículos 11 ao 15. Todos encontraram? Amém? A minha versão é NVI, eu não sei se de todos é NVI, mas eu peço que realmente a gente possa prestar muita atenção hoje no que Deus tem para falar para nós. Tito 2, do 11 ao 15. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Enquanto aguardamos a bendita esperança, e qual é? A gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. É isso que você deve ensinar, exortando-os e repreendendo-os com toda a autoridade. Ninguém o despreze. Curve sua fonte mais uma vez. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, estamos aqui mais uma vez, e eu peço a Ti, Deus, que nesse momento agora possamos prestar reverência a Ti, que possamos prestar atenção àquilo que o Senhor tem para falar para nós nessa manhã. Eu te agradeço, Senhor, pelo fato do Senhor ter vindo de encontro a nós. Te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Então eu peço a Ti, Senhor, que toda distração, que tudo aquilo que não provém de Ti contra nós nessa manhã, Senhor, venha a ser anulado em nome de Jesus, que possamos prestar atenção naquilo que o Senhor tem a falar conosco nesta manhã. É o que eu peço a Ti, Senhor. Unja as nossas vidas e que de maneira nenhuma eu venha atrapalhar o Teu mover e o Teu querer nessa manhã. Assim oro, eu peço e agradeço. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Paulo, quando escreve a Tito, ele começa, se a gente ler o capítulo 2 desde o início, ele começa a fazer alguns apontamentos para Tito do que precisaria ser feito. Dar conselhos para os idosos, se a gente ler o capítulo todo, ele fala, dê conselhos para os idosos terem mais sabedoria e agirem com mais mansidão, com piedade, da mesma forma os jovens, as mulheres. Então, Paulo, nessa carta que ele escreve a Tito, ele começa dessa maneira, e chega nessa parte, que é o texto base da ministração de hoje. Eu dei como título, eu tinha pensado até no nome da música, Maravilhosa Graça, só que nessa semana, eu tive que ficar internado com o Lorenzo, ele passou ruim, ele passou mal, deu um pequeno ataque de asma, então eu fiquei com ele no hospital de terça a quarta-feira. Aí o Jeff tinha conversado comigo, pediu para eu estar trazendo. E ali vendo as pessoas, as crianças, nossa, um monte de criança com problema respiratório, o menino do lado tinha sido picado por uma cobra. E ali olhando, eu falei, nossa Deus, como a gente é pequeno. E aconteceu também o fato, não sei se foi no sábado, do acidente da Marília Mendonça, provavelmente todos aqui viram os noticiários. Uma menina de 26 anos teve o acidente de avião e todos que ocupavam ali vieram a falecer. Então, isso veio muito notório em qualquer rede social, uma das redes sociais que eu mais gosto é o Twitter, e as pessoas estavam falando sobre isso, como a vida é curta, como a vida é passageira. Salomão, ele fala muito sobre a vida é um sopro, é uma neblina, que de manhã ela pode ser dissipada e foi embora. E aí, eu pensando na ministração, vendo todo esse contexto, e aí o título desse texto é Incalculável Graça, e é o qual a gente vai tratar nessa manhã. E a gente vai falar sobre a graça. Aproveitando que semana passada, domingo da semana passada, foi aniversário da Reforma Protestante. Todos lembram? Amém? Domingo passado foi o Jeff, trouxe aqui uma ministração para enfatizar a veracidade da Bíblia, para enfatizar o quão a Bíblia é real, quão manuscritos existem para provar
a veracidade da Bíblia. E a Reforma Protestante, ela chegou num momento importantíssimo da nossa história hoje, atual, da nossa igreja. Então aconteceu, eu só vou ler o prefácio, antes da gente ir para o texto propriamente dito e expor ele. Em 31 de outubro de 1517, o monge agostiniano Martinho Lutero foi lá e pregou as 95 teses na igreja de Wittenberg, na Alemanha. Que ele pregou justamente contra as indulgências que a igreja praticava. Indulgências aqui nesse caso, o que era? O povo, para pedir perdão do pecado, a igreja vendia o perdão. Isso aconteceu não só na igreja católica, o início da igreja protestante também foi assim. Então vendia o perdão. Então nós pecamos. A gente chegava no presbitério da igreja, no pastorado, seja em quem fosse, para pedir perdão, a igreja vendia o perdão. Eles davam uma carta, como se fosse um certificado. Ó, está aqui perdoado, você compra e está aqui. E não só isso. Né? O momento da igreja, naquele momento, naquela época, era um momento de muita deturpação da palavra. Vocês estão me ouvindo bem? O microfone está bem? Então havia muita doutrina não bíblica. E foi nesse cenário que Martinho Lutero trouxe essas 95 teses. E se fundamentou aí o início do protestantismo mais de uma forma reformada. E ele não reformou, Martinho Lutero ele não trouxe uma novidade. Ele não chegou na igreja e trouxe, olha, eis que digo, inspirado pelo Senhor, que agora a gente vai fazer assim. Não, eu interpretei esse texto. Não, Martinho Lutero ele não trouxe nenhuma doutrina nova, ele não trouxe nenhuma informação nova. Ele apenas voltou para as Escrituras. É isso que eu venho sugerir, que nós possamos sugerir nesta manhã. Voltar para as Escrituras. Então, Martinho Lutero, quando ele prega essas teses, repito e enfatizo, ele não está trazendo uma novidade para a igreja. Não foi do meio um pouco mais pentecostal, não foi, dia assim diz o Senhor, que a partir de agora vocês... Não, ele voltou para as Escrituras. Isso em 1517. Devido a esse momento. Então já existiam muitas ramificações de interpretação bíblica. Martinho Lutero, ele bateu nisso. E todos aqui, provavelmente, que já são cristãos há mais tempo e entendem um pouco sobre a Reforma Protestante, existem alguns pilares da Reforma. E um dos pilares que eu vou trazer hoje é a graça. E se naquela época, em 1517, já existia isso, imagina nos dias de hoje. A nossa igreja atual. A gente faz parte da igreja atual, amém? A nossa igreja ela precisa ser um organismo vivo, na cidade, na sociedade. A nossa igreja faz parte da igreja atual. E hoje o que a gente tem visto, as pessoas falam, agora precisa da reforma, precisa fazer a reforma da reforma. Não, a gente precisa voltar para as Escrituras. E hoje, eu acho que com o avanço, tanto da tecnologia, com o avanço da forma de se comunicar, hoje tem rede social, hoje você... Quem tem parente que mora fora do país? Nossa, um monte de gente. Se vocês mandarem uma mensagem agora, chega lá em quanto tempo? Segundos. É um delayzinho aí de, 5 segundos, já chega a mensagem. Então, a gente está vivendo essa época. E isso é muito bom, isso é uma bênção. As redes sociais, de forma correta, é uma bênção. Nossa, eu já fui militante de rede social. Nossa, que tempo perdido. De militar sobre questões políticas, de militar sobre times de futebol. Eu não tenho vergonha nenhuma em falar isso. E o que eu quero propor hoje é que todos nós, independente se é novo convertido, se está ouvindo hoje pela primeira vez, ou se já frequenta a igreja há 40 anos, que a gente vai fazer esse exame de consciência. O intuito da palavra de hoje é essa. Então, as redes sociais, o ministério não, a igreja ela também se difunde no meio das redes sociais. Ela propaga a sua palavra, ela manda um vídeo, a gente tem visto os pastores, alguns pastores mais midiáticos do que outros, e muito se tem dito.
O culto de terça-feira, que antes era de quinta e agora é de terça, o culto de oração, eu trouxe aqui uma ministração numa terça-feira. Acho que a Yara estava, que eu falei sobre modernidade. Tem um sociólogo chamado Zygmunt Bauman, que ele tem um livro que chama Modernidade Líquida. E eu trouxe como tema da ministração um cristianismo líquido, que é um cristianismo fast food, que a gente ora ao Senhor, Deus, abençoa a minha vida. Porque o mundo está tão acelerado, que às vezes a gente acha que o relacionamento com Deus também vai ser assim. O Isaac ministrou uns tempos atrás sobre as estações da vida. Quem estava aqui nesse dia? Então, as estações da vida, elas também precisam ser respeitadas e vivenciadas. Seja a estação do luto, o luto ele precisa ser vivenciado, ele é uma estação. A gente não precisa acelerar esse processo. Um relacionamento com Deus, eu necessito de um milagre na minha vida, eu preciso de algo, não vai ser algo assim. Não é a cabine do McDonald's onde eu faço o meu pedido, em 5 minutos ele está pronto e eu retiro. O relacionamento com Deus ele não é assim. Só que a gente vive nesse mundo, amém? Então a gente também está exposto a isso. A facilidade, a velocidade, a comodidade das coisas. Então esse é o cenário da nossa igreja. Se naquela época já era complicado, imagina nos tempos de hoje. Hoje existe aquela psicologia positivista. Nada contra a psicologia, nada contra a psicologia positiva. Só que há um perigo. No sentido de, sabe aquele discurso sempre de otimismo, tudo vai dar certo, não, olha, e aí eu abro um parênteses para as pessoas que se sintam à vontade para aconselhar alguém, para a gente tomar cuidado. É muito perigoso se, por exemplo, o Gabriel estiver passando por uma dificuldade, ele chegar para desabafar comigo e falar, cara, semana que vem está tudo resolvido. Vai passar. Tenho certeza que em um mês tudo isso vai passar. E não passa. A gente não sabe quais são os propósitos de Deus. A gente precisa respeitar as estações e o tempo. A gente precisa respeitar o processo que a gente está passando. Um lutador se forma da noite para o dia? Tchelo. São anos de estudo e técnicas. Um ministro da palavra se torna um pregador da noite para o dia? Não teria que ser, né? O certo não seria ser. Um músico, não. Então, tudo é um processo. Para você ser dentista, são anos de estudo. Enfim, a vida com Deus, o relacionamento com Deus, ele também é assim. Só que a igreja moderna hoje, ela não está tão paciente para entender. Porque às vezes a gente vê, de repente, alguém vem aqui em cima e vem contar uma bênção. Seja ela material, seja uma bênção material. O Cisão contou aqui recentemente que Deus os abençoou com a compra do apartamento. Isso é bênção. Só que às vezes, de repente, alguém está sentado e está passando pelo processo e não está conseguindo alcançar a compra do apartamento. Óbvio, a gente precisa ter maturidade para entender o processo e o tempo de cada um é de cada um. Só que às vezes isso, para quem está sentado, ele pode pensar, nossa, o que eles têm de especial que eu não tenho? Por que Deus os abençoou e não me abençoou? Eu não estou falando que nós somos assim. É meio contraditório, porque a igreja momentânea está assim. Ela se encontra nesse estado de rapidez. A gente precisa alcançar, a gente precisa ser abençoado. Deus veio aqui para entregar o melhor dessa terra para os seus filhos. Esse é o discurso, eu acho que de 90% das igrejas hoje, é o discurso. Você é filho, você é amado, você tem direito de bênçãos, você tem o direito de cobrar a Deus de alguma coisa. Eu não estou falando contra isso, porque de fato a gente é amado, a gente está aqui para desfrutar de bênçãos, e isso é inquestionável. A questão é, a gente procura mais a provisão do que o provedor. A gente está mais preocupado em ter do que ser transformado. Então, o momento da igreja hoje, então, diante desse cenário, dessas ramificações que existem, é onde eu gostaria de começar a entrar na ministração de hoje. Qual era a ministração de João Batista? Qual era a pregação de João Batista? As pessoas da época achavam João Batista louco. O cara que comia gafanhoto, o
cara meio estranho, se vestia meio estranho, com uma palavra dura. A roupa mais estranha que a minha, eu estou estranho hoje. A palavra dele era dura. Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. O cristianismo puro, ele é simples. O cristianismo ele é muito simples. Só que ele tem muito mais profundidade do que essas coisas superficiais. Martinho Lutero enxergou isso e trouxe isso para a reforma. E o cristianismo moderno, ele se tornou paliativo. O cristianismo moderno, ele se tornou paliativo. O que é paliativo? Eu vou dar um exemplo muito extremo. É você colocar um band-aid numa fratura exposta. É você ter uma fratura exposta, de repente só passar uma gaze e achar que isso resolve. O cristianismo ele não é paliativo. A profundidade do cristianismo é para transformação de vida, de comportamento. E isso é profundo. Isso começa de dentro para fora. A profundidade do cristianismo é essa. Não é raso. Não é tudo vai dar certo, tudo... De fato, a gente precisa ter esse pensamento, e aí não de forma demasiada, senão se torna loucura. Tudo vai dar certo, tudo vai dar certo, tudo vai dar certo. O intuito da palavra de hoje, que veio ao meu encontro, e vai de encontro da parte de Deus para todos vocês e para mim e para nós, a profundidade do nosso estado real. O que eu vim trazer hoje é a profundidade do meu estado, do estado de vocês. E qual que é esse estado? Somos pecadores na mão de um Deus santo. O nosso estado é de pecadores nas mãos de um Deus santo. Eu estava bem preocupado hoje com essa palavra, e na ministração do louvor a Denise começou a trazer sobre pecado. O que é pecado? Aquilo que entristece, aquilo que afronta, nós somos pecadores, faz parte da nossa natureza. Esse é o foco da ministração de hoje. Tem um pregador missionário chamado Jonathan Edwards, que ele trouxe uma ministração chamada, e isso hoje é um livro, Pecadores na mão de um Deus irado. Vocês já ouviram falar sobre isso? Quem aqui já leu ou já ouviu essa ministração? Eu aconselho a todos vocês, se vocês puderem anotar, tem um vídeo no YouTube que ele é narrado pelo Josemar Bessa, sobre essa ministração. Pecadores na mão de um Deus irado. Essa ministração ocorreu em 1741. Em 8 de julho, ele trouxe essa ministração na cidade de Enfield, em Connecticut. Pecadores na mão de um Deus irado. É um vídeo, tem no YouTube, é um vídeo de 52 a 54 minutos, que ele faz a leitura do sermão. Existe um livro do Jonathan Edwards, com uma coletânea de sermões. O livro chama Pecadores na mão de Deus irado. E tem esse sermão. É assustador esse sermão. E qual que é o conteúdo desse sermão? Só pelo título a gente já começa a pressupor algumas coisas. Pecadores na mão de um Deus irado. Ele se baseou no livro de Isaías, se não me falha a memória, em apenas uma passagem. E ali ele colocou vários pontos do que ele trouxe. Irmãos, pensam num sermão que foi porrada o culto inteiro. Desculpe o termo. Foi paulada, foi chibatada, o que vocês preferirem. O culto inteiro foi isso, mostrando a realidade humana, a natureza humana. Abro mais um parênteses. Às vezes a gente se coloca na condição de fariseu, de saduceu. O que isso quer dizer? Quando a gente se torna um fariseu? Vamos interagir. O que é, Yara, quando a gente se torna um fariseu? O que é um fariseu? Um legalista. Então, um fariseu é uma pessoa que conhece a Bíblia, que conhece os escritos, as leis, e vive conforme a lei. Um legalista. É aquela pessoa que muitas vezes pega uma régua moral de julgamento e prejulga as pessoas. Às vezes nós somos eles. Repito, o intuito da ministração de hoje é a gente se colocar nesse lugar.
porque de fato é o nosso lugar, de pecadores. A nossa natureza é caída. E nesse sermão, o Jonathan Edwards confronta a comunidade e ele leva todo mundo a pensar sobre isso. Assim como eu iniciei o culto falando, tanto para novo convertido quanto para velho cristão. E eu, Lucas Solano, eu acho que é mais para velho cristão do que novo convertido. Quando a pessoa é novo convertido, está conhecendo a Cristo, é aquele romance, aquela paixão, é algo um pouco mais leve. Você tem vontade de ir, você tem vontade de ouvir, você está sedento. Quando a gente começa a namorar, quando o Márcio começou a namorar a Leda, há um mês atrás aí. Acho que eles não viam a hora de se encontrar, não é? O novo convertido é a mesma coisa, ele não vê a hora de vir para a igreja. Cara, ele tá absorvendo muita coisa. O perigo, somos nós que frequentamos a igreja há um período maior de tempo. Eu tenho 33, eu comecei a frequentar a igreja com 19 anos, correto? Essa é a conta? Faz 19 anos que eu frequento, que eu conheci a Cristo, que Cristo veio até mim, fazem 19 anos. Ô Zé, faz quantos anos que você frequenta a igreja? 21 anos. O Márcio, também por aí? Edna, você frequenta a igreja faz quanto tempo? Aí você vai entregar a sua idade. Não fala não, vou perguntar só para homem. Esse é o X da questão. A gente frequenta a igreja há muito tempo. E às vezes a gente acha que a nossa experiência de vida, o nosso conhecimento é suficiente para a gente... Eu vou usar essa palavra, a gente tem a ousadia de confrontar Deus em muitas situações. De exigir de Deus alguns posicionamentos, a gente se indaga, a gente questiona, e é natural, até certo ponto é saudável, porque a gente é ser humano, é importante você questionar, é importante você indagar algumas coisas. O perigo, a linha tênue, é você se tornar uma pessoa crítica demais. Que nada vai estar bom, ou tudo só é bom da forma que você pensa. Eu tenho um modelo de igreja, de congregação. Aí eu começo a frequentar uma igreja. Não é totalmente diferente daquilo que eu acredito. Vai ter um choque, não vai? Simples. Sai e funda a sua igreja. Somos questionadores. Às vezes a gente indaga, queria que fosse, porque faz parte da nossa natureza. Jonathan Edwards, então, quando ele trouxe, ele enfatizou sobre a natureza humana. E aqui eu vou ler apenas 2 pontos. Eu vou ler o ponto 5 e o ponto 6, porque se vocês em casa, peço humildemente, assistam ou escutem essa ministração, que está no YouTube. Ele começa: se Deus retirasse a sua mão, a qual os refreia, ele está afirmando que se Deus retirar a mão dele, que nos refreia, eles cairiam sobre suas pobres almas num instante. A velha serpente está pronta para dar o bote. O inferno escancara sua boca para recebê-los. E se Deus permitisse, seriam rapidamente engolidos e consumidos. Nas almas dos pecadores reinam aqueles princípios diabólicos, que os fariam arder agora mesmo no inferno, se não fosse a restrição imposta por Deus. Existe na própria natureza carnal do homem uma potencialidade alicerçando os tormentos do inferno. Há aqueles princípios corruptos que agem de maneira poderosa sobre eles, que os dominam completamente e que são sementes do fogo do inferno. Esses princípios são ativos e poderosos, de natureza extremamente violenta. E se não fosse a mão restringidora do Senhor sobre eles, seriam logo destruídos. As almas dos ímpios são comparadas nas Escrituras como um mar agitado. Em Isaías 57:20, diz: mas os ímpios são como um mar agitado, incapaz de sossegar, e cujas águas expelem lama e lodo. Para os ímpios não há paz. Então, o que Jonathan Edwards, peguei 2 pontos de uma ministração gigantesca. E foi a ministração inteira ele enfatizando o quão nós somos pecadores devido à nossa natureza.
E aí ele faz essa comparação em Isaías, que os ímpios são como o mar agitado, que ele não sossega. O mar agitado, ele para de fazer onda? Ou o mar, se tiver calma, ele vai parar de fazer onda? Na costa, na praia, ele não para de fazer onda. Ele compara a nossa natureza pecadora a isso, que faz parte da nossa natureza pecar. Porque essa é a realidade. Faz parte da nossa natureza agir conforme o nosso bel prazer, e por mais que muitas vezes a gente usa de legalismo da própria lei para nos amparar, a gente continua pecando. E isso é pior, porque a gente está usando aí a graça de forma errada ao nosso favor. Jonathan Edwards, durante essa ministração, há relatos de que era um salão que tinha uns pilares, as pessoas, as mulheres, os idosos abraçavam os pilares e choravam. Eles choravam e gemiam o culto inteiro, a reunião inteira. Você ouvia a quase um quarteirão de distância os choros dentro desse salão, durante essa ministração dele. Porque ele relatou, ele trouxe a nossa realidade, ao qual a gente talvez passa muitos anos e anos tentando camuflar, tentando maquiar. A gente pode maquiar a nossa natureza humana. Eu posso vir aqui trazer um sermão, eu posso falar, posso cantar, posso aconselhar, posso vestir uma roupa. Eu posso maquiar a minha natureza. De Deus nada se esconde. Jonathan Edwards, ele trouxe essa revelação porque a gente precisa ouvir. O nosso estado, a nossa natureza é pecadora. Só que aí começa a entrar o agir de Deus. Quem é aquele que sossega o mar? Quem é aquele que manda a tempestade acalmar e cessar, e a tempestade cessa? O mesmo Senhor nos ensina a lutar contra a tentação de pecar. Então, vocês estão acompanhando? Jonathan Edwards enfatizou sobre a natureza humana. Jonathan Edwards enfatizou que se não é a mão do Senhor restringindo, a gente pecaria mais. Ou seja, existe uma mão, existe para nós alguém que nos refreia de continuar pecando. Eu não queria entrar no mérito da palavra meritocracia, mas se a gente utilizar meritocracia, você sabe o que a gente merece? Eu mereço? O inferno agora. O que Jonathan Edwards trouxe para a igreja foi isso. Por mérito de vocês, conhecedores ou não conhecedores, existe um inferno que está prontinho para engolir. Porque a nossa natureza é pecadora. Só que existe um Senhor que restringe os nossos impulsos. Não só restringe, também nos ensina. Em 1 Coríntios 10, 13, diz assim: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Ponto. Não sobreveio vocês uma tentação que não fosse comum. Ou seja, é comum a gente ser tentado, correto? E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que possam suportar. Eu espero que a gente não se sinta, às vezes, super cristão, super homem. Em Hebreus, capítulo 4, no versículo 15 e 16, diz: Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Hoje a gente tem acesso a Deus, a Cristo. Em Tiago,
no capítulo 1, do 12 ao 14, diz assim: Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, porque Deus não pode nos tentar pelo mal. E a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo esta arrastado e seduzido. O que Tiago está falando aqui para nós? Feliz é o homem que persevera na provação. Feliz também é a gente ter uma válvula de escape. E essa válvula de escape não permite uma tentação maior para nós. Ou essa válvula de escape não nos tenta. Quem é que nos tenta? O que Tiago fala? Nós mesmos. Chegamos então nas seguintes conclusões. Deus interfere em nossa história, pois se não fosse por Ele, já estaríamos entregue a nós mesmos. O nosso livre-arbítrio é totalmente restringido por Deus, porque a nossa natureza nos leva para longe dEle. Ou a nossa natureza nos leva para perto? Alguém aqui é santo porque quer? Eu acho que chegar nesse ponto, Deus já o retira. Óbvio, eu também estou nessa ministração, eu quero trazer também que, através de um sacrifício, daqui a pouco eu vou chegar nessa parte, eu vou dar um leve spoiler. Houve um acontecimento, ao qual hoje a gente pode se tornar santo. A nossa salvação vem através da incalculável graça, e não por nossas mãos. Então, vamos ver tudo que a gente está vivenciando hoje, na nossa igreja moderna do século 21. A banalização do pecado. Você pode pecar porque, afinal, Deus te ama, Ele te perdoa. Correto? Estou certo? A banalização do pecado. A banalização do amor de Deus. Ele te ama. Você só precisa chegar como você está e está tudo certo. Como se tudo fosse aceito. A banalização da justiça de Deus. Deus é justo, mas Ele te ama mais do que o pecado que você cometeu. E aqui eu peço para a gente fazer esse exercício de sabedoria. Eu não estou sendo extremista nessas questões. Óbvio, Deus Ele nos ama mais do que os nossos pecados. Só que a gente não pode se enganar. Porque os nossos pecados afrontam a Deus. Os nossos pecados afrontam a santidade de Deus. Deus, Ele se ira contra os nossos pecados. Um alto preço teve que ser pago para a gente não ser consumado. Deus matou seu único filho para trazer reconciliação com a humanidade. Jesus foi o nosso cordeiro. Foi o sacrifício exigido por quem? Pelo próprio Deus. Para quê? Para satisfazer a sua sede de justiça. Esse é o resultado do nosso pecado. Diário, que faz parte da nossa natureza. Deus, Ele precisou sacrificar o seu próprio filho. Só que a força motriz de Deus é o amor e a sua graça. Amém? A força motriz de Deus ter dado o seu filho em sacrifício no nosso lugar, foi um só: o amor, a sua graça. A gente não merece nada, só que isso é graça. É a gente receber algo que a gente não merece. E como entender a graça, como entender esse presente que nos foi dado? Paulo ensina em Romanos, no capítulo 6 e no capítulo 8, dentre muitas coisas, mas aqui eu vou pegar 2 pontos. Paulo ensina em Romanos 6 que a graça nos foi dada não para que a gente continue pecando. Lembram de Romanos 6? É porque a graça me alcançou, eu continuo pecando, eu vou continuar pecando? Paulo questiona. A graça nos foi dada,
A graça que nos foi dada não foi dada para continuar pecando, muito pelo contrário. Devemos reconhecer em nossas atitudes o sacrifício que Deus fez através da cruz para nos dar vida, nos retirando da morte. Um ponto que está no capítulo 8, diz muita coisa, mas o que eu enfatizei para essa ministração é que agora temos vida. Devemos lutar contra a nossa natureza carnal, alimentando o nosso espírito. Romanos 8 diz, da batalha da luta entre a carne e o espírito. E como que a gente entende essa graça? Como que a gente... Então agora entendemos qual é a nossa natureza. Entendemos o que nos impulsiona, sendo a nossa natureza, e entendemos que tem um Deus que nos refreia. Entendemos que Ele faz tudo isso através do seu amor e da sua graça. O que é graça? O pastor Hernandes Dias Lopes, ele deu um exemplo real que aconteceu aqui em Campinas, acho que em 1980 e pouco, no final dos anos 80, início dos anos 90, tinha o culto de domingo, antes do culto, escola bíblica dominical. E eles faziam um trabalho na comunidade, porque era uma cidade carente, era um bairro carente, então ia muita criancinha, com roupa rasgada, sem roupa, com um pé de chinelo, eles davam um café da manhã reforçado, então eles faziam esse trabalho também. Além da escola bíblica dominical, também os assistiam, também assistiam as famílias. E o professor tinha um aluno em questão, que era o mais questionador, era o que mais mostrava interesse em saber, mas por quê? Mas por quê? Os meus filhos são assim, eu já fui assim, eu acredito que vocês já foram, o filho de vocês às vezes questiona. Mas por quê? Mas por quê? Às vezes a gente cansa e fala, porque eu estou mandando, pronto, e acabou. A gente apela, né? E esse menino acabou o domingo, iniciou segunda-feira, esse pastor foi lá, no bairro onde a criança morava, passou numa lojinha de roupa e comprou meia, cueca, shorts, camiseta, tênis. Comprou umas 2 trocas de roupa, um tênis, um chinelo. Saindo da loja, ele levou uma paulada na cabeça. Uma pedrada, uma paulada. Aí ele caiu, ficou meio grogue, passou um moleque correndo, pegou as coisas e fugiu. Aí ele conseguiu retomar a consciência, levantou, limpou o sangue e voltou lá para a loja. Comprou meia, cueca, chinelo, tênis, shorts. E foi. Foi, chegou, bateu na porta. O pai do menino abriu. O menino estava sentado no chão com aquela sacola de roupa. Quem deu a paulada no professor, a pedrada, foi o próprio menino. E aí o pai, totalmente constrangido, essa história é real, o pai totalmente constrangido olhou para o professor e falou, cara, me perdoa, não precisa mais, dá para outra criança. Ele falou, não, meu filho não merece. Ele falou, não, de fato, seu filho não merece, mas ele precisa. Isso é graça. Ele falou para o pai daquela criança, o seu filho não merece, mas ele precisa. Um outro exemplo de graça é a gente imaginando, essa história talvez é conhecida, criada, essa é uma história criada. Imagina a situação, você tem uma casa e vem um carro descendo, ele perde o controle e invade a casa. Ele quebra o muro lateral, arrebenta todo o portão e entra com o carro. O dono da casa sai assustado, o dono do carro está saindo do carro. Aqui a gente vê 3 situações. O dono da casa, ele poderia agir com justiça. O dono do carro fala para ele, olha, eu estou meio assim, porque meu filho está hospitalizado, eu fui pegar o celular, perdi o controle e bati no seu portão. O dono da casa, ele podia agir com justiça, ele podia falar, não, tudo bem, cara, beleza, eu não vou acionar a polícia, eu não vou acionar a justiça nem nada. Né, conserto o seu carro, pago o conserto do seu carro e pago o conserto do meu muro e do meu portão. Isso é justo, não é? Concorda? Vocês concordam que isso é justo? É justo? Ele poderia usar de misericórdia o dono da casa. O que seria usar de misericórdia nessa situação? Ele poderia falar para o dono do carro, olha, cara, eu te entendo, você está com seu filho, você foi atender o celular, perdeu o controle e bateu, vamos fazer o seguinte, você paga o seu carro, o conserto do seu carro, e eu pago o conserto do meu portão e do meu muro. Isso seria misericórdia. Vocês concordam? Eu entendo
que você está passando por um momento de dificuldade, e eu aqui então pago o meu e você paga o seu. Só que o dono da casa, ele agiu com graça. Ele falou para o dono do carro, faz o seguinte, eu pago o meu portão, pago o meu muro, e eu também pago o conserto do seu carro. Isso é graça. Jesus interveio na história de Paulo, quando foi de encontro com Paulo no caminho de Damasco. Aqui a gente já escutou por diversas vezes, eu aceitei a Jesus. Paulo ali, então, teve o encontro. Deus interveio na história de Paulo. Porque antes de Paulo aceitar Jesus, Jesus já tinha aceitado Paulo. Antes de eu aceitar Cristo, ele já tinha nos aceitado. Não fomos nós que aceitamos a ele que nos aceitou primeiro. E aí eu gostaria de lembrar a passagem do oleiro que o Kleber trouxe na semana passada. Está lá o oleiro, em Jeremias 18, todo mundo lembra dessa passagem. Deus fala para Jeremias, Jeremias, vai lá, desce na casa do oleiro que eu quero trocar uma ideia com você. E aí Jeremias desce lá e vê um cara trabalhando, fazendo um vaso. Está lá ele sentado, vai pisando uma alavanca, enfim, ele vai pisando, aquela roda vai girando e ele vai formando o vaso. Está lá a argila, está o barro molhadinho, mole, ele vai rodando e ele vai formatando o vaso da forma que ele quer. Só que o vaso, em Jeremias, deixa eu só abrir aqui, Jeremias. Mas o vaso de barro que ele estava formando, aí na minha versão está dizendo assim, se estragou-se em suas mãos. O oleiro é Deus, amém? Quem está fazendo o vaso é Deus, correto? Pode Deus fazer algo que quebra, que não dá certo? Não. O que a Bíblia diz? O vaso se estragou-se em suas mãos. Mesmo na mão do oleiro, o barro continua sendo barro. Mesmo na mão do oleiro, a propriedade do vaso continua sendo barro. Vocês estão entendendo? O oleiro está ali focado fazendo a sua obra, e se o vaso sai ele quebra, ele resseca, é pela propriedade do próprio barro, o oleiro quebra e refaz de novo. A sua atenção, o seu amor, o oleiro está ali fazendo com graça, continua a mesma. Com graça, com amor, com atenção. Esses somos nós na mão de Deus. Deus ele não perdeu a atenção, ele não perdeu a graça por nós, na trajetória da nossa vida. Só que a gente é barro. A gente se estraga nas mãos de Deus. Em Efésios, capítulo 2, aqui a gente caminha para o final, versículo 8 e versículo 9. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. E aqui agora eu gostaria de voltar para Tito. Na passagem proposta de hoje. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Enquanto aguardamos a bendita esperança, qual é essa bendita esperança? A gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Se coloque em pé. Martinho Lutero trouxe a reforma
protestante, as 95 teses, porque a igreja vendia as indulgências, a igreja vendia perdão. A igreja, na época, passava por um momento deturpado. Jonathan Edwards, no ano de 1700, trouxe uma ministração mostrando a realidade da natureza humana. Vocês conseguem notar a similaridade desses dois fatos? É uma só. Primeiro, a nossa natureza pecadora. Segunda, a graça de Deus nos alcançou. Não porque a gente merece. Não porque eu sou bonzinho e faço alguma bondade. Porque a minha natureza não é. Eu posso ter práticas. E o que eu peço hoje para a igreja e para mim é que a gente busque a santidade como forma de gratidão a Deus por tudo que Ele nos fez. Às vezes a gente elogia alguém e fala, nossa, o Jeff é uma pessoa honesta. De repente a gente trabalha junto, o pastor Jeff é uma pessoa honesta. Vamos ter ele como um ser humano comum. O Jeff é uma pessoa honesta. Gente, de verdade, ser honesto não é mais que a nossa obrigação. Agora, se falasse, nosso Jeff quer elogiar, nosso Jeff é sempre para cima, é aquele cara... E isso é um elogio. Que a gente vem entender que buscar a Deus em santidade e alimentar o nosso espírito, a batalha contra a carne, é a nossa obrigação. O que todos nós aqui merecíamos, até Cristo intervir na nossa história, era a condenação eterna. Só que a força motriz de Deus, que fez Deus dar o seu Filho por nós, é amor e graça. Ele escolheu nos amar. Curve sua fronte, feche seus olhos. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, te agradecemos, Pai, por essa oportunidade. Deus, eu quero ser o primeiro a me colocar diante de Ti, Deus. Me perdoe por muitas vezes ser mal. Me perdoe por pecar contra Ti. Me perdoa por muitas vezes não conseguir. Então eu peço a Ti, Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Eu também te louvo, te bendigo e te agradeço, Pai, pela Tua graça derramada para nós e sobre nós. O Teu amor que nos constrange a mudar, a Te buscar santidade, como gratidão por tudo que o Senhor fez por nós. Que a gente não venha ser mais um fariseu, que a gente não venha ser mais um legalista, achando que por mérito próprio a gente possa alcançar algo. Que antes de mais nada a gente venha ter humildade e reconhecer que o nosso lugar é no pó, de joelhos, rendidos a Ti. O Senhor é o Deus que deu o Seu Filho por amor. Que não nos esqueçamos disso. O Teu amor nos alcançou primeiro. A Tua graça nos alcançou primeiro. Antes da fundação do universo, o Senhor já tinha um plano para a igreja, o Senhor já tinha um plano para mim, o Senhor já tinha um plano para todos nós. Então, Deus, que possamos, em gratidão, viver uma vida de santidade a Ti, em busca de alimentar o nosso espírito e não a nossa carne. Obrigado, Senhor, porque se hoje estamos aqui respirando, foi porque o Senhor nos amou primeiro. Obrigado por esse amor, pela essa graça que nos transforma dia após dia. O Senhor não desiste de nós. E como igreja, que possamos agir com graça um com os outros. Que a gente também não venha desistir de ninguém. Porque o Senhor não desiste de nós. Oh Deus, obrigado por essa palavra que veio ao meu encontro. Pois agora eu sei o cuidado de um pai para ajudar um filho a não ser mais o mesmo.
Porque o pai sabe que o filho, se continuar assim, se ele continuar desobedecendo, ele pode se machucar, ele pode cair. Te amamos e te buscamos não através de uma ameaça, e sabendo que se a gente pecar, a gente... Não, que a gente não venha ser mais religioso e nem legalista. A gente sabe que a nossa natureza é pecadora, mas a gente sabe que primariamente o Senhor nos amou. E esse é o foco dessa palavra nessa manhã, a tua graça que nos alcançou, a tua infinita graça, a tua incalculável graça. Obrigado, Pai, por termos a oportunidade de estarmos ceando aqui hoje em comunidade, que possamos repetir os teus feitos até a sua volta. Eu te agradeço, Pai, por cada um que aqui está, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda há de fazer. É o que eu oro, peço e te agradeço, Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, amados? Paz de Cristo. Diante dessa graça que nos constrange, vamos participar da mesa do Senhor. Amém? Pai, colocamos diante do Senhor o pão e o cálice que aqui está. E nesse momento, quando vamos cear, Senhor Deus, nós agradecemos, Pai, por uma graça tão grande. O próprio Jesus, ao partir o pão, naquela mesa onde estava ali aquele que iria traí-lo, vendê-lo, havia aquele que ia negá-lo, aonde havia aqueles que iam duvidar dele, onde havia os demais que iam fugir e desaparecer. Ele partiu o pão com eles, dando graças, agradecendo pelo privilégio que ele tinha de dar a sua vida na cruz do Calvário, para o perdão dos pecados da humanidade, de todo aquele que crê, que todo aquele que crê é salvo pela graça, mediante a fé. Isso não vem de nós, é um dom, uma dádiva do Senhor, para que ninguém possa se vangloriar. Pai, em nome de Jesus, diante desta graça, nós participamos do pão que representa o corpo de Cristo imolado na cruz do Calvário, e do cálice que representa o seu sangue que foi derramado a nosso favor, anunciando que ele morreu, mas ele ressuscitou, porque ele vai voltar, e por isso a morte não tem poder sobre nós. Obrigado, Senhor Deus, por esse privilégio. É no nome de Jesus que nós apresentamos elementos e convidamos a todos aqueles que já são batizados, independente de qual igreja congrega, para cear conosco, porque é a ceia do Senhor. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Você pode vir pegar os elementos na frente, nós vamos tomar juntos.
Na noite em que o Senhor Jesus Cristo foi traído, ele tomou o pão, partiu e dando graças, disse: esse é o meu corpo que é dado em favor de muitos. Comei dele todos, em memória de mim, em memória do Senhor Jesus. Vamos participar do pão. Semelhante modo, após haver ceado, ele tomou o cálice e falou assim: o cálice da nova aliança no meu sangue, que é derramado em favor de muitos. Bebei dele todos, em memória de mim, em memória do Senhor Jesus. Vamos participar do cálice. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o teu nome, Senhor. Obrigado, Pai, pelo privilégio de participarmos da mesa do Senhor. Obrigado, Pai. Traga libertação, cura, transformação, renovo, restauração sobre as vidas. Que nós possamos permitir o Teu Espírito agir em nós. Senhor Deus, em nome de Jesus, nessa hora, quando vamos contribuir com o Teu reino, nós queremos apresentar ao Senhor os nossos dízimos, nossas ofertas. E nós queremos agradecer o privilégio, Pai, de poder devolver 10% do que ganhamos, que sabemos e reconhecemos que é o Senhor que nos dá a força, a capacidade para poder ganharmos. É o Senhor quem abre as portas, é o Senhor quem nos capacita, nos dá sabedoria, inteligência. Senhor Deus, por isso abençoe o ganha-pão de cada um, seja na área que trabalha, seja como funcionário, autônomo, empresário, pensionista, aposentado. Senhor Deus, abençoe aqueles que almejam um emprego, ou aqueles que almejam a autonomia, Senhor Deus, ou ser empresários. Abençoe a sua vida financeira, que eles possam, Pai, ter as portas abertas diante deles. Senhor Deus, nós te louvamos pelo privilégio, pela alegria. Nós oramos pelos nossos missionários, Clébio, Juracema em Moçambique, as crianças no Lar Esperança ali. Senhor Deus, o Luciano, a Adriana na Índia, com o ministério reciclável, alcançando almas para o Senhor ali. Senhor Deus, te louvamos pela vida de Josimar e Helena, que traduz a Bíblia aos Yanomamis. Pedimos que o Senhor esteja com a Helena, que fará os exames esses dias, Pai, para ver como é que está a situação do câncer. Crendo, Pai, que não voltou, que ela continua liberta do câncer, em nome de Jesus. Que eles possam assim voltar à aldeia e continuar ali o evangelismo. Senhor Deus, esteja abençoando a Marina, a sua equipe da Jocum, Pai, que terminou o trabalho naquela cidade do Nordeste. Foram abençoados ali, inclusive o próprio prefeito pediu que estendesse o tempo deles ali, e agora que vão para Minas Gerais, Pai, que elas possam ir nessa viagem longa, Pai, e dentro do ônibus, e por todos os lugares aonde vão estar, Pai, até chegar naquela cidade, possam estar guardados pelo Senhor, teus anjos acampem ao redor deles, Pai, que eles chegando naquela cidade, eles possam, Pai, servir o Senhor ali, que eles possam, Pai, ser aceitos ali, que o Teu Evangelho seja propagado naquela cidade, que eles possam ser bênção ali também, Pai, como foram onde estavam. Senhor Deus, nós te louvamos, te engrandecemos pelo privilégio de contribuir no Teu reino, abençoamos aquilo que será depositado aqui no gasofilácio, ou passado na maquininha, ou, Senhor Deus, que é depositado diretamente na conta. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo, que nós oramos agradecidos. Amém. Você pode trazer à frente, ou pode passar lá na máquina com o Márcio, ou depositar diretamente na conta. Sua casa, se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Então liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. E reina o Espírito sobre a carne. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos?
Quem está feliz aí, diga amém. Aí, pronto. Aí, tá feliz mesmo. Bom, tá na hora de almoçar, né? A felicidade chega, amém. Tem uns amém aqui. Amanhã, às 20 horas, nós temos nosso seminário teológico, das 20 às 22 horas. Tá? Temos o básico, intermediário e avançado. Convido aqueles que estão fazendo para continuar e aqueles que querem estudar para falar conosco, para você receber o link. Ok? Na terça-feira nós temos nosso culto aqui, das 20 às 21 horas. Aqui na igreja, oramos, cantamos e ministramos a palavra. Na quinta-feira nós temos o culto no Lar Esperança, está sendo feito na casa da Edna. Ok? E o que mais que tem essa semana? Mais nada? Então tá bom. Quem quiser assistir aquele filme Mais Que Vencedores, acho que esse é o nome dele? Mais Que Vencedores? O filme? Sábado vão passar lá em Pirituba, na igreja lá. Lá o telão é maior, o projetor é profissional, então vê bem legal. Fica bem jóia assistir. Fecha tudo, fica tudo escurinho, parecendo um cinema mesmo. Às 19 horas na igreja nossa lá. Ok? Dia 11 de dezembro. 11 de dezembro. Faltam uns dias, mas passa rápido, quando vê tá aí. As mulheres vão reunir lá no sítio Rio de Vida e passar o dia lá. Vão ter um retiro delas. Vão ter uma programação o dia todo lá. Começa a que hora, Yara? Às 9 horas da manhã. E vão até às 5, alguma coisa assim, né? Então tá bom. De manhã tem estudo, à tarde tem uma confraternização, no final da tarde tem outro estudo, né? Das 4 às 5, alguma coisa assim. Então, as mulheres que querem participar, por favor, dê o nome para a Yara para poder se preparar, né? Não haverá custo para as mulheres. Então, já tá na faixa, né? Estamos fazendo para as mulheres que são das igrejas Rio de Vida, ou congregam, ou visitam, estão mais próximos das igrejas Rio de Vida esse ano. O ano que vem a gente pretende estender, convidar para as mais amigas, essas coisas todas, por causa da pandemia e tudo mais, e porque o nosso salão de reunião ainda não está pronto lá. Está só no papel o projeto para ser projetado, né? Mas, em nome de Jesus, nós vamos construir daqui até o ano que vem, ok? Então, esteja orando por isso também. Estou orando pelas irmãs e orando pela construção também, para a honra e glória do Senhor. Amém? Mais algum aviso? Domingo que vem, 10h30 aqui, ok? Tem algum visitante pela primeira vez? Não? Todos já tiveram muitas vezes aqui, né? Então tá bom. Glória a Deus. Então vamos receber a bênção final. Que o amor de Deus o Pai, que a graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de vós. Que aonde colocar as plantas dos pés, o lugar seja santo, e onde colocar as palmas de suas mãos, tu sejas ali próspero. Em nome de Jesus, e o povo de Deus diz, amém. Diga aí para o teu irmão, eu te amo, em nome de Jesus.